Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dos resultados do segundo trimestre de 2024 de Copasa, Irani e Klabin. Então vem comigo. E começando aqui com a Copasa, que é uma ação hoje negociada a um indicador preço-lucro bem baixo e tem um dividend yield alto, mas nós sabemos que esses dividendos oscilam bastante. Vamos ver se ela apresentou bons resultados e se de fato ela estaria barata por conta disso. Começando aqui pela receita líquida, que é o primeiro item do resultado de uma empresa, foi de 1,74 bilhão de reais. Foi 10,7% a mais do que o mesmo período do ano passado. Isso é positivo. Por quê? Porque quando a gente busca empresas de dividendos, a gente não pode ficar simplesmente olhando para o dividendo que já foi pago. Porque se esse dividendo que já foi pago não crescer ao longo do tempo, o que vai acabar acontecendo é que o seu dividendo ele vai comprar menos do que ontem. O que eu quero dizer com isso? Se você não tiver uma empresa cujos dividendos crescem a uma taxa próxima ou idealmente acima da inflação, você vai ter um problema, porque esse dividendo não vai pagar nada e você quer esse dividendo para viver de renda, para pagar as suas contas. E aí quando a gente olha para uma receita líquida crescendo, isso já sinaliza para a gente uma expectativa de que o dividendo poderá crescer também. Por isso que a gente sempre tem que se ligar na receita líquida e também no EBITDA, porque o EBITDA ele é uma aproximação do caixa que a empresa gerou. Porque a receita líquida não é o caixa que a empresa gerou. A receita líquida leva em conta todas as entradas, até mesmo futuras. E aí empresas, por exemplo, de varejo, dá um problema nisso, porque você tem muita coisa que é comprada a prazo e a receita já entra naquele período. Então é importante você ter isso em mente, não tanto aqui com empresas de saneamento básico, mas o EBITDA é sempre importante olhar. E o EBITDA cresceu 12% em relação ao mesmo período de 2023, só denotando que a empresa conseguiu melhorar a sua margem operacional, já que o percentual de aumento do EBITDA foi maior que o percentual de aumento da receita líquida. E um aumento de receita líquida da ordem de 10% já está acima do IPCA e até mesmo acima da Selic. Então isso é muito positivo. Já o lucro líquido cresceu 30%, foi ainda maior, mostrando que a gestão hoje da empresa está bastante eficiente em transformar a receita em lucro líquido. O endividamento da empresa está controlado, a dívida líquida está em 4,54 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você pega toda a dívida da empresa, e quando a gente fala em dívida da empresa, a gente está olhando tudo aquilo de longo prazo. Empresas de saneamento básico, energia elétrica, são empresas que no geral estão bem endividadas, só que essas dívidas possuem um custo baixo, de tal modo que essas empresas conseguem usar o caixa para distribuir dividendos, porque a dívida é barata. E aqui no caso, a relação dívida líquida sobre o EBITDA é de 1,6 vezes, até 3 ou 4 vezes nessas empresas de utilidade pública, dá para você aceitar. Agora, dependendo da empresa, uma dívida desse tamanho, 3, 4 vezes, você já tem que começar a ficar bem alerta, porque aí gera um descontrole geral nas contas da empresa e aí é ladeira abaixo. A inadimplência também está baixa, menos de 3%, é um nível muito baixo. Em 2023 e nos últimos 7 anos, você teve uma inadimplência acima de 3%. Então, legal, significa que as pessoas que estão utilizando o serviço da Copasa estão pagando em dia. Outro ponto positivo é a redução de custos, a gente percebe isso pela redução do índice de empregados. Então, como acionista, você tem que olhar para isso, para o quanto a empresa consegue ser eficiente, cortar custos, ou o quanto ela consegue entregar de resultados com a mesma despesa operacional, por exemplo, com a mesma despesa geral e administrativa. É isso que você tem que olhar também. E aqui no caso, a Copasa apresentou bons resultados. Em relação aos dividendos da Copasa, a gente pode perceber o seguinte, que para esse ano de 2024, houve ali a distribuição de 50% do lucro líquido. Então esse é o payout ali que a Copasa apresentou, só que ela pode distribuir dividendos extraordinários superando esse 50%, que já é um payout muito bom. No total, a gente teve aí, para esse primeiro semestre de 2024, 318 milhões de reais, ou seja, 83 centavos por ação. E aí você teve dividendos extraordinários, mais 79 centavos. No total, 1,62 por ação. Nas cotações atuais de 22 e 41, 1,62 para um trimestre, você divide por 22,40, você teria um dividend yield de 7%. Se a empresa conseguir pagar ainda mais nesse ano, e ela fez pagamentos no ano passado, você pode perceber aqui, pagamentos que foram a cada trimestre, você pode esperar pelo menos um dividend yield de 10% em Copasa.
Isso é muito positivo, porque se você adota o critério do Bazin de 6 a 7%, eu prefiro hoje 7%, você teria o quê? Você teria que, se a empresa pagar R$ 2 por ação e você dividir por 0,07, que seria 7%, você teria um preço teto de R$ 28. Hoje custa 22, a empresa estaria com desconto nesse sentido e, segundo a fórmula do Graham, ela também estaria barata. Só que tem um detalhe, hoje a empresa negocia acima do valor de patrimônio líquido. Empresas estatais, fica bastante difícil você pagar ágio em relação ao valor do patrimônio líquido, ou muito ágio. Tanto assim que no histórico da Copasa, você só pagou ágio aqui nos anos de 2019 e 2018, quando a gente teve um bull market aqui no Brasil. Por isso que hoje, pensando nisso, eu teria cautela nos preços atuais de Copasa. Eu ficaria no máximo para ter uma boa margem de segurança até os R$ 25. E olha que você ainda tem grande chance de acabar perdendo dinheiro no curto prazo, justamente por isso que eu falei para vocês. Ela já está negociando acima do valor de patrimônio líquido, então cautela nos aportes nesses momentos em Copasa, não é nenhuma recomendação. Passando aqui para a Irani, que aí já está com PL bem mais alto, por quê? Porque o lucro líquido caiu muito em virtude de itens não recorrentes, como por exemplo redução de ativos biológicos, impairment, que a gente já comentou em outros vídeos do canal. Mas como foram os resultados do segundo TRI de 2024? Receita líquida, quase R$ 400 milhões. A receita líquida se manteve mais ou menos estável. Quando você clica aqui em contábil em Irani, o investidor 10 já te direciona aqui para baixo, você percebe o seguinte: receita líquida anual em 2023 foi de 1,59 bilhão. Vamos mudar aqui para trimestral. O que a gente teve em receita trimestral no terceiro TRI de 2023? 400 milhões, 394 milhões no segundo TRI de 2023. Portanto, a gente percebe que foi bem em linha com o ano passado. Você já consegue ver aqui, trimestre por trimestre, qual foi a receita líquida, que é a previsão de entrada de recursos na empresa. Lucro líquido 40 milhões, endividamento ainda controlado, em 2,2 vezes EBITDA. O EBITDA foi de 118 milhões. Quando a gente puxa aqui o EBITDA da empresa, valores detalhados, o EBITDA, vou colocar aqui até mesmo em trimestral. Você tem aqui que o EBITDA foi de 290 milhões, então foi bem diferente o EBITDA. Lucro líquido foi de 228, só que aqui teve item fiscal, não recorrente. Então olhe para outros trimestres. Por exemplo, aqui lucro líquido 80 milhões, aqui 160. Ainda assim, o lucro líquido caiu bem, está em linha com o lucro líquido do primeiro trimestre de 2024. Então, esse ano, os resultados de Irani estão bem estáveis, mas caíram em relação ao ano passado. E como eu falei para vocês, houve estabilidade da receita em relação ao segundo trimestre de 2023, teve um pequeno aumento de receita em relação ao primeiro trimestre de 2024, bem pouquinho, 2,6%. Em relação a essa queda do lucro líquido em relação ao ano passado, sem considerar aqui os créditos fiscais que geraram aquele lucro bem grande de 228 milhões no segundo TRI de 2023, essas quedas refletem a diminuição nos preços de papelão ondulado ao longo do ano passado, menor variação do valor justo dos ativos biológicos e uma maior depreciação devida aos investimentos na plataforma Gaia. Mas o que mais importa no operacional para a gente é isso aqui, redução dos preços do papelão ondulado. O mercado doméstico está enfraquecido. Isso se reflete na Irani, que depende só do mercado doméstico. A Klabin não sente tanto isso porque a Klabin tem ainda quase 50% da sua receita em celulose, mas a Klabin sabe que a celulose é mais volátil do que os preços do papelão ondulado e que a demanda interna acaba se normalizando em algum momento. A margem EBITDA foi de 30%, uma boa margem operacional aqui. A dívida cresceu um pouquinho, mas ainda está controlada, mas esses resultados mostram uma estabilização e mostra também que o mercado está enfraquecido nesse momento. As ações caíram bastante, não à toa. Por conta da grande queda do lucro líquido, a gente teve um PL disparando. Nesse momento estou comprando? Não, porque eu já tenho uma posição bem grande em Irani. E se ela estabilizar o lucro líquido em 40 milhões, nós teríamos uma projeção anual de 160 milhões, ou 165 com um pouquinho de margem para cima. Hoje o valor de mercado da empresa é de 2 bilhões, então você pode só pegar 2 mil e dividir por 165 para encontrar a relação preço-lucro projetada para esse ano, 12 vezes. De fato, hoje a relação preço-lucro projetada ficou alta. Você deve ter uma relação EV sobre EBITDA próxima de 7, 8 vezes, acima da média histórica, portanto, hoje a ação poderia cair mais. Ela poderia facilmente cair para R$ 8, R$
7,80, caso o lucro líquido dos próximos trimestres não melhore. Por isso, pensando já na minha alocação que eu já tenho em Irani e pensando também nessa probabilidade ainda de queda, com esse PL relativamente alto, acima do Ibovespa, acima da maioria das empresas que estão no Ibovespa, que negocia 7, 8 vezes lucro, eu ficaria hoje com mais cautela, pode ir acumulando devagar, se for o caso, porque a empresa não perdeu os fundamentos, é só um momento cíclico do mercado doméstico. E falando da Klabin, ela também publicou seus resultados. O PL está bem alto também, mas vamos olhar aqui para o EBITDA, cresceu 53% em relação ao segundo TRI de 2023 e 24% em relação ao primeiro TRI de 2024. O volume de vendas cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2024, também em relação a 2023. Receita líquida cresceu também 12%, EBITDA cresceu. Lucro líquido acabou caindo, foi para 315 milhões de reais, endividamento cresceu 11%, investimentos começaram a reduzir, mas você poderia se perguntar por que o lucro líquido caiu se o EBITDA cresceu e também a receita líquida. O que acontece é o seguinte, isso você encontra aqui na demonstração de resultado consolidado da empresa. Então, quando você olha aqui o DRE consolidado, você vai olhar o seguinte, quase 5 bilhões na receita líquida, aí você tira os custos e cai no lucro bruto de 1,6 bilhão. Aí você tira as despesas de vendas gerais e administrativas. Aí você cai aqui em resultado operacional antes da despesa financeira. O que é isso? Resultado operacional você já lembra de EBIT ou EBITDA. Antes da despesa financeira é o EBIT, porque na verdade você não coloca o EBITDA aqui dentro, o EBITDA não está aqui dentro do DRE. E aí você vai tirar o quê? 624 milhões com despesas financeiras, e aqui é o quê? Despesa financeira, gente, é aquilo que a empresa paga de juros da sua dívida, 624 milhões. Isso foi maior que o primeiro trimestre de 2024, então já impacta muito no EBIT da empresa, e foi muito menor que os 132 milhões do segundo tri de 2023. Aí você tem a pedrada, porque no segundo tri de 2023 a empresa ganhou com câmbio. O custo da empresa é em dólar, grande parte do custo. Só que nesses 2 primeiros trimestres de 2024 ela perdeu muito, principalmente nesse, porque o dólar subiu demais. E aí você teve essa pedrada de despesa financeira, 1,5 bi, e aí isso se refletiu no quê? Por mais que tenha havido aqui crescimento das receitas financeiras, no final das contas o lucro antes do imposto de renda e contribuição social caiu para 434 milhões, aí você tira o imposto, ficou em 315 milhões. Então o problema foi cambial aqui, para resumir, porque receita cresceu, a empresa vendeu mais em preços melhores, só que você tem as perdas cambiais que acabam impactando muito na Klabin. E aí é como eu falei para vocês, a empresa tem dívidas em dólar, então isso pode sim prejudicar, mas vai continuar prejudicando? Só se efetivamente o dólar continuar subindo muito. Se chegar a R$6 aí pode ser um problema, mas parece que o dólar já deve ter chegado ali no momento de estabilização, pelo menos momentaneamente. Não sei qual a sua opinião, já deixa aqui embaixo nos comentários. Sendo assim, olhando friamente para o lucro líquido, Klabin estaria muito cara. Só que eu já falei sobre isso num vídeo anterior, em que eu mostro como a Klabin tem um elemento que ainda parece não estar no preço. Se você tiver interesse, o vídeo vai estar aqui no card. Sendo que das ações desse vídeo, eu só tenho Klabin e Irani. Copasa não tenho porque eu optei por Sanepar. Lembrando, por fim, que se você estiver procurando um aplicativo de imposto de renda, até mesmo para regularizar a sua situação do imposto de renda na Bolsa de Valores, eu indico o aplicativo da Grana. Você pode baixar gratuitamente no link aqui embaixo. Ele é um aplicativo indicado pela B3 e assinando o plano Mais Grana, onde você vai poder tanto declaração do imposto de renda quanto retificação do imposto de renda em menos de 5 minutos, além de regularizar as suas DARFs atrasadas desde 2020 internamente no próprio aplicativo. Se você assinar o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, link aqui embaixo, você vai receber 25% de desconto. Então aproveite, é um aplicativo indicado pela B3. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no imposto de renda da Bolsa de Valores. E já comenta aqui embaixo o que você achou desses resultados de Copasa, Irani e Klabin. Obviamente que o de Copasa foi o melhor de todos. Eu diria que o mais fraco foi o da Irani e que o intermediário foi da Klabin, porque foi um bom resultado, mas sofreu muito com perdas cambiais. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!